Master Hunter K. Capítulo 29. 30 e 31. Desfiladeiro dos Gigantes. Sung Jin segurou a lua espectral e arrastou a lâmina através da carne do ciclope, cortando o único olho do gigante, atravessando o nariz, passando pelas mandíbulas, até que ela cortou e saiu a partir da parte de baixo do queixo. Uma vez que Sung Jin separou o rosto do gigante ao meio, ele perfurou a lâmina no peito do ciclope e continuou a dividir o seu corpo enquanto continuava descendo. Graal. O gigante soltou gritos de dor através de sua boca agora separada. Uma vez que Sung Jin atingiu seu abdômen, o cubo anunciou a sua vitória. Boss oculto rei dos gigantes, ciclope concluído. No entanto, Sung Jin não retirou a lâmina ainda. Ele ainda estava muito alto para saltar com segurança, controlando a profundidade da lua espectral na carne do gigante para ajustar sua velocidade de queda. Sung Jin lentamente fez o seu caminho pelo gigante como um esquiador. Uma vez que ele estava a uma altura razoável, Sung Jin puxou a espada do gigante e saltou. Depois de algumas rotações no ar, Sung Jin caiu no chão do desfiladeiro com segurança. O gigante lentamente desmoronou sobre a parede do desfiladeiro, junto com um som ensurdecedor da parede do desfiladeiro despedaçada. Grandes volumes de areia e sujeira se espalharam. A nuvem de poeira que se seguiu obscureceu a visão e bloqueou as vias aéreas. Koug! Koug! Sung Jin começou a tossir por causa da poeira, cobrindo o nariz e a boca com as mãos. Ele caminhou lentamente para fora da área. Enquanto isso, a operadora anunciou: Raid 100% concluída. No entanto, existe um troll ativo no grupo. Recompensa da raid será adiada até o troll os outros membros serem eliminados, ou se o tempo se esgotar. Sung Jin, que havia relaxado sua guarda uma vez que o boss foi eliminado, rapidamente levantou sua guarda. O assassino. Mesmo até o boss se mostrar, ele estava em alerta para o assassino. Mas uma vez que a luta começou, ele tinha esquecido completamente sobre ele. Sung Jin tirou a lua espectral de novo e atravessou a nuvem de poeira. Com o passar do tempo, a tempestade de areia se acalmou. Pouco a pouco o ar clareou, e ele podia ver novamente. Longe, ele ouviu a voz de Seren. Que era difícil ouvir através da poeira, mas ela parecia nervosa. Sung Jin fez o seu caminho em direção à fonte de sua voz. Si Seren. Koug. Seren. Longe, ele podia ver alguém parado. Sung Jin fez o seu caminho para a figura, mas a voz de Santiago parou seus passos. Ei! Mago! Pare aí! Ou eu vou matar essa garota. Sung Jin não tinha escolha a não ser parar. Uma vez que a poeira baixou um pouco mais, ele foi capaz de ver o que estava acontecendo. Santiago segurava um punhal no pescoço de Seren e estava olhando para ele. Eu acho que eu deveria chamá-lo de espadachim em vez disso. Eu vi tudo. Largue sua espada. Sung Jin fez uma pausa para dar uma olhada em Santiago, e depois para Seren, que foi mantida refém. Ele levou um momento para pensar. O que eu devo fazer? Vendo que Sung Jin ainda estava segurando sua katana, Santiago ameaçou ainda mais. Sem truques. Ela está a um passo de distância da morte.
Tenha certeza disso. Havia um punhal cortando o pescoço de Seren. Ela estava sangrando por causa da ferida. Sung Jin gritou para acalmar Santiago. Eu entendi. Eu vou largar a espada. Por favor. Deixe-a ir. Lento e cautelosamente. Sung Jin colocou de volta a lua espectral na bainha. E ele desamarrou a bainha de sua cintura. Fingindo soltá-la. Ele rapidamente puxou a lâmina e gritou. Lamento mortal. A lua espectral brilhou com uma luz azul brilhante. Um grito infernal encheu o ar, reverberando em todo o desfiladeiro. Sung Jin imediatamente avançou para a frente. Santiago perdeu o controle sobre Seren e deu um passo involuntário para trás. Sung Jin correu em direção a ele. Santiago balançou seus punhais em direção a Sung Jin descontroladamente. Mas, em apenas 2 balanços, os punhais de Santiago foram jogados para longe. Sung Jin chutou seu peito indefeso. Pô! Ele caiu de costas. Sung Jin olhou para ele. Os olhos de Santiago estavam cheios de medo. Por uma razão ou outra. Sem se levantar. Santiago tentou se arrastar para longe o mais rápido que pôde. Sung Jin caminhou até ele e cortou os seus 2 pés. Santiago soltou um longo grito de dor. Sung Jin disse a ele sem emoção. Isso é por Caim. Sung Jin apontou sua espada em direção a Santiago enquanto avançava. Agora certo que ele ia morrer. Santiago começou a implorar por sua vida. Piedade. Tenha piedade. Por favor. Santiago implorou, segurando as mãos em uma oração. Isso ajudou Sung Jin a ver a tatuagem extravagante cobrindo o braço de Santiago. Sung Jin levantou a lua espectral em direção ao seu rosto e disse: Eu conheço lixos como você. Na Terra. Antes de ser enviado aqui. Você provavelmente fez esses tipos de coisas sem hesitação. Claro que. Olhando para as coisas, desse ângulo que estou. Sung Jin não atacou com sua espada e continuou a falar. Você provavelmente olhava para suas vítimas, que eram impotentes e imploraram por misericórdia. Eu poderia ter te matado muitas vezes até agora. A razão pela qual eu estou esperando qualquer coisa. Só minha vida. Santiago continuou a implorar. É isso. Eu queria que você experimentasse isso. O medo que você infligiu em suas vítimas até agora. Sung Jin contou 5 segundos em sua mente. Santiago tentou escapar. Mas seus pés foram cortados. Ele foi capaz de rastejar lentamente com as mãos. Mas não levou muito longe. Eu acho que isso é o suficiente para refletir sobre sua experiência. Sung Jin deu um passo para frente e balançou sua espada. Morra. Shin. A cabeça de Santiago voou e pousou a alguma distância. Como era seu hábito. Sung Jin balançou a katana uma vez para tirar o sangue da lâmina. O sangue de Santiago espalhou no chão. E Sung Jin voltou a lâmina na bainha. Virando-se. Ele saiu para encontrar Seren. Seren tremia enquanto abraçava firmemente a si mesma. Se alguma coisa pudesse ser descrita como um efeito colateral do lamento mortal, foi que também afetava aliados igualmente. Sung Jin se aproximou dela e disse: Não tenha medo, senhorita Seren. Está bem. Essa coisa não era real, era falsa. Seren olhou para Sung Jin e perguntou:
E ele? Sung Jin inclinou a cabeça para onde o cadáver de Santiago estava. Ela, inquieta, virou seu olhar para a direção que ele indicou. Longe. Ela viu a cabeça cortada de Santiago. Seren voltou seu olhar para Sung Jin e disse: Obrigada, muito obrigada. Kei. Sung Jin acenou para reconhecer sua expressão de gratidão e se afastou dela para lhe dar um pouco de privacidade, para que ela pudesse ter tempo para se acalmar. O cubo quebrou o silêncio. Todos os Trolls no grupo eliminados. Distribuição de recompensa da raid. Ele não encontrou a peça oculta ainda. E a distribuição já começou. Ele estava tranquilo, já que ele ainda poderia sair para procurar uma vez que a distribuição terminasse. Calculando recompensas ganhas. Monstros mortos. Ogros. 30. Trogs. 20. Etins. 10. Total de 3.200 pontos. Boss morto. Ogro Mago Pachi Shorosh. 400 pontos. Boss oculto Rei dos Gigantes Ciclope. 400 pontos. Contagem da pontuação final. 4.000 pontos. Distribuindo pontos. Primeiro foi Seren. A sua contribuição é de 29%. 1.180 pontos de atributos. 1.180 moedas negras distribuídas. Bônus por completar a raid 1.000 pontos de atributos e 1.000 moedas negras distribuídas. Distribuindo 2.180 pontos de atributos e 2.180 moedas negras. Seus pontos de contribuição eram enormes em comparação com os pontos dos anteriores colegas de equipe que Sung Jin tinha tido. Mas fazia sentido, já que ela quase sempre acertou cada tiro que atirou. E os outros 3 pereceram durante o PVP. Em seguida foi Sung Jin. A sua contribuição é de 70%. 2.820 pontos de atributos. 2.820 moedas negras distribuídas. Bônus por completar a raid 1.000 pontos de atributos e 1.000 moedas negras distribuídas. Efeito de item adicional de 10% ganho ativado. Distribuindo 3.820 pontos de distribuídas e 4.202 moedas negras. Sung Jin pensou consigo mesmo. 4.202. Eu quase não consegui. Ele precisava de 4.022 moedas para completar o livro. Sem a passiva do coração de ouro, ele não teria conseguido. E agora vamos distribuir os itens. Claro. Começou com Seren desde que ela tinha menos pontos de contribuição. Olho de Ciclope Força dos Gigantes. Poção de recuperação pequena 4. Em seguida foi Sung Jin. Apesar de ter passado por esse processo várias vezes, Sung Jin ainda estava ansioso para ver o que ele ganhou. Manta Cajado do Shorosh. Câmara Anel dos Gêmeos Siameses. Poção de recuperação pequena 3. Livro de feitiço Bola de Fogo. E terminou. Aqui. Embora normalmente distribuísse 3 itens heróicos. Por quê? Por que eu só consegui 2? Sung Jin reclamou internamente. Mas a operadora não tinha terminado. Parabéns! Você conseguiu um item lendário, Câmara Anel dos Gêmeos Siameses. Item lendário. A operadora sempre anunciou cada item lendário recebido. Sung Jin instantaneamente esqueceu sua queixa e ansiosamente pegou o anel que apareceu diante dele.
No centro do anel havia duas gemas vermelhas, grudadas como gêmeos siameses. O que é isso? Ele queria perguntar. Mas a distribuição não tinha acabado. Por último, mas não menos importante, vocês serão premiados com títulos que vocês ganharam nesta raid. Mais uma vez. Seren foi a primeira caçadora de cabeças ao atacar o inimigo na cabeça com uma flecha. Aumenta o dano causado em 40%. Foi um grande título, se considerasse sua habilidade. Não foi diferente de ter 40% de aumento de dano permanente em todos os momentos. Em seguida foi Sung Jin, mediador ao matar membros do grupo que entraram em estado troll. Obtém 2 de seus itens equipados. Ele nem sequer imaginou que tal título existia. É porque eu matei 2 trolls em uma raid. Na sua vida anterior. Ele teve uma excepcional boa sorte com companheiros de equipe. Ele quase nunca encontrou um troll. Então esse título teria sido impossível para ele ganhar. Ele também nunca viu alguém andando com ele. Para ser justo, esse era um título difícil de ter motivos para equipar. Em uma raid em que sua vida estava sempre em jogo, não havia razão para manter esse título equipado em caso de um troll que pode ou não pode aparecer. Não. Se um troll fosse para aparecer, isso normalmente significava que o grupo seria exterminado. Bem, uma vez que está sendo dado a mim, eu vou aceitá-lo com gratidão. Uma vez que as recompensas foram distribuídas, Seren aproximou-se de Sung Jin. Bom trabalho, Mestre Caçador K. Sua habilidade faz jus ao seu título. Sung Jin assentiu. Seren. Você também, bem. Bom trabalho em vencer esse capítulo. Você sabe. Depois de tudo o que aconteceu, Sung Jin se bateu interiormente por mencionar aquilo. Provavelmente teria sido melhor não ter mencionado isso realmente. Mas, felizmente, Seren parecia aceitar bem. Está tudo bem. Para ser justa, algo semelhante aconteceu comigo no último capítulo também. Ao ouvi-la dizer isso francamente, Sung Jin ficou em uma perda de palavras. Havia uma razão por que tão poucas mulheres sobreviveram nas fases posteriores das raids. Naquele tempo, eu cuidei da situação com o meu arco. Mas desta vez, enfim. Muito obrigada. Kei. Sung Jin silenciosamente assentiu. Sentia que dizer qualquer coisa agora para ela era inapropriado. A operadora informou seu tempo restante. Voltando para o mercado negro em 28 minutos e 48 segundos. Ainda havia muito tempo restante. Mas havia mais uma coisa que Sung Jin tinha que fazer. Procurar pela peça oculta. Sung Jin disse à operadora. Eu quero usar a habilidade ativa do Caçador de Tesouros. Por favor, diga-me a dica sobre o lugar secreto nesse mapa. A operadora recitou alguns versos. Comerciante ambulante de terras distantes. Cruzando o desfiladeiro. Com um tesouro em mãos. Pego pelos gigantes e pendurado por seus pés. Gigantes não sabem o valor que ele tinha. Comer é a coisa mais valiosa. Que sabem? Sung Jin pensou sobre os versos. O verso deu a entender sobre um lugar secreto. Mas não havia nenhum indício direto sobre onde isso possa ser. Me diga de novo.
Depois da segunda vez, Sung Jin descobriu que havia duas dicas sobre o lugar. Pendurado por seus pés, e comer. De cabeça para baixo, para comer. Em algum lugar os gigantes iriam cozinhar, um lugar adequado para fazer comida. Sung Jin procurou em suas memórias. Oh! Espere um minuto. Agora que pensava nisso. Ele lembrou de ter visto uma panela de barro. Uma grande o suficiente para caber alguém nela. Onde era esse lugar? Foi em algum lugar dentro do desfiladeiro. Ele tinha certeza disso. Sung Jin perguntou a Seren que estava ao lado dele. Senhorita Seren. Você se lembra de ver uma panela de barro gigante? Uma panela de barro. Sim. Não uma de tamanho normal. Mas sim grande o suficiente para um homem adulto caber. Algo realmente grande. Seren sacudiu a cabeça. Não. Eu não lembro de ter visto algo parecido. Se eu visse algo estranho assim, gostaria de lembrar. O que significa que eu tinha visto na segunda metade do desfiladeiro? Sung Jin fez uma dedução. Seren provavelmente tinha andado apenas até o meio do desfiladeiro. Ela não poderia ter visto qualquer coisa que apareceu nas partes posteriores do desfiladeiro. Uma vez que ele fez a sua decisão, Sung Jin virou-se para procurar a panela de barro. Mas Seren o parou para perguntar. Que? Onde você está indo? Ah, isso. Sung Jin hesitou. Ele não se sentiu confortável dizendo a ela sobre a existência de peças ocultas. Mas ele decidiu dizer. Eu tenho algo para encontrar. Um elemento oculto. Ele explicou-lhe a verdade. Ela já estava extremamente grata a Sung Jin por salvá-la. Ele acreditava que ela não iria pedir nada razoável dele mesmo que eles encontrassem o tesouro. Elemento oculto. Sim. Assim como o boss oculto que lutamos há pouco. Também há tesouros secretos escondidos em cada mapa. Os olhos de Seren se arregalaram em surpresa. Sério? Sim. Então. Eu estou indo procurar por ele. Você é bem-vinda para ficar aqui e descansar até voltar para o mercado negro. Nós já atingimos 100% de conclusão da raid. Então não há mais monstros que podem ser encontrados no mapa. Sung Jin queria virar e sair logo que ele terminou com sua explicação. Mas Seren respondeu. Vamos juntos. Eu não tenho nada melhor para fazer de qualquer maneira, e ficar com aquele cadáver sozinho dá um sentimento ruim. Seren olhou na direção do cadáver de Santiago, que estava deitado a uma ligeira distância. Ah! Sim. Isso seria ruim para ela. Sung Jin assentiu levemente e respeitou sua decisão. De qualquer forma, tendo dois pares de olhos procurando pelo item oculto era melhor do que um. Ela já provou ser útil em encontrar o boss oculto. Sung Jin e Seren começaram a andar mais profundamente no desfiladeiro mais uma vez. Eles caminharam por um tempo sem falar. Mas, surpreendentemente, foi a orgulhosa Seren que quebrou o silêncio. Desculpe-me, esses bosses ocultos existem em toda a rodada. Ela tornou-se mais faladora. Sim. E você caçou-os toda vez? Sim. Como? Encontrá-los é uma coisa. Mas você não tem medo da morte. Eles não te assustam.
Sung Jin deu de ombros. Como você pode ver, se você não ficar mais forte nestas raids, você não pode sobreviver. Então, eu tenho que trabalhar mais e me esforçar ainda mais para ser mais forte. Que? Mas você já é muito forte. Sung Jin não respondeu. Ele não queria dizer a ela que nos capítulos posteriores monstros terríveis surgiriam. Em vez disso, ele decidiu dar-lhe um aviso. Senhorita Seren, por favor, se torne tão forte quanto você possivelmente pode se tornar. É assim que você viverá mais. Eu estou tentando o meu melhor a cada rodada, então isso significa que eu deveria estar tentando encontrar e derrotar o boss oculto a cada rodada. Isso! Sung Jin foi pego em um dilema. Assim como no caso com Hiro. Dizer sim implicaria muitos riscos. Uma decisão como essa, faça-a depois de ter considerado seriamente a sua situação. Como? Você só deve considerar tentar o boss oculto se todas as seguintes condições forem concluídas. Todos os 5 membros do grupo são excepcionalmente fortes e talentosos. Seu grupo trabalha em conjunto muito bem e fica coordenado. Nenhum conflito interno ocorreu depois de matar o boss final. Só se todas essas condições forem concluídas, você pode considerar tentar o boss oculto. Caso contrário, todos vão morrer. Sung Jin disse-lhe algo semelhante ao que ele havia dito para Hiro. Seren considerou cuidadosamente suas palavras. Obrigado por me avisar. Mas suas palavras pararam aí. Sung Jin entendeu por quê. Ela ainda disse que ela experimentou algo semelhante em rodadas anteriores. Sua beleza excepcional estava interferindo com suas chances de sobrevivência. Mas então... Ah, isso mesmo! Sung Jin se lembrou de algo e decidiu contar a ela. No mercado negro, você pode encontrar uma loja de máscaras. Loja de máscaras? Sim. Se você for lá, você será capaz de comprar máscaras que mudarão temporariamente a sua aparência. Por isso, vá lá. Na minha opinião, você é muito bonita. Era o que Sung Jin queria dizer. Mas se sentiu envergonhado e mudou suas palavras. Muito interessante. Seren assentiu. Eu entendo. Obrigado por toda a sua ajuda. Kei. E com as suas palavras de gratidão, ela deu um sorriso radiante bastante diferente do seu eu habitual frio. Certo. Sung Jin respondeu intencionalmente de volta sem entusiasmo. E ele olhou de relance para ela. Essa senhorita, se a sorte a seguir, ela pode ser uma candidata forte para os membros do grupo final. Ia ser o capítulo 5 em breve. Os estágios iniciais das raids iriam acabar em breve. E Sung Jin estava lentamente fazendo planos para se preparar para o futuro. Últimos membros. 5 finais. Ser incluído entre os 5 finais era algo óbvio para Sung Jin. Ele ficou muito dominador graças ao reinício. O problema era os outros 4 indivíduos. Não importa quão forte um indivíduo foi. Não havia nenhuma maneira de uma pessoa poder completar a raid sozinha. Essas raids foram feitas para serem completas com a cooperação de 5 pessoas. Cooperação. Conforme os capítulos progredissem, tornar-se-ia cada vez mais importante para fazer um progresso significativo.
Foi uma boa ideia começar a considerar sobre quem tinha potencial de se tornar membro do grupo final a partir de agora. Existem dois principais fatores para se tornar um dos 5 finais. Um deles é uma habilidade excepcional. E a segunda é a confiança inquebrável. Sung Jin não tinha dúvidas quanto às habilidades dela. Ela tinha ganho a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Ela provou que ela era a melhor arqueira entre os humanos. E Sung Jin viu suas habilidades em primeira mão. E ao contrário de seu comportamento frio inicial, ela era uma humana respeitável e certa. Mais importante, ela já confiava profundamente nele. Pensando assim agora, Sung Jin continuou a falar. Como você pode ter notado, conforme as raids progridem, um número incrível de pessoas morrerão ao longo do caminho. A expressão no rosto de Seren endureceu imediatamente. E ela balançou a cabeça nervosamente. Então, ainda que as raids tenham começado com toda a humanidade participando, o número de pessoas vai. Sung Jin estava prestes a dizer continuar a diminuir até que haja apenas 5 pessoas restantes. Mas ele mudou suas palavras um pouco. Provavelmente diminuirá até que haja apenas 5 pessoas restantes no final. Você entende isso? Certo. Seren assentiu levemente. Sim. Isso faria sentido se essas raids continuassem infinitamente. Se esse momento chegar e apenas 5 restarem. É melhor se todos os 5 fossem pessoas confiáveis. Em habilidade e em caráter. Certo. Eu acho que sim. Eu entendo como pessoas com grande habilidade podem ser capazes de sobreviver até o fim. Mas não é impossível garantir que cada pessoa, no final, é confiável. Sung Jin pensou no que ela havia dito. Estava tecnicamente correto. Mas, se eu quisesse, eu poderia guiar. Pelo menos, alguns dos membros dos últimos 5. Sung Jin sabia que ele tinha algum nível de controle sobre os membros. Ele tinha esmagadora vantagem de habilidade, informações e pontos de atributos acima de outros caçadores. A manipulação não só do resultado das raids, mas também do processo foi possível até um certo ponto. Enquanto Sung Jin estava perdido em pensamentos, Seren disse: Veja! Sung Jin parou e olhou para onde Seren tinha apontado. Havia uma panela grande fervendo longe. Sung Jin tinha avançado rapidamente para matar o boss e tinha esquecido a panela. Ele então pediu a Seren: Por favor, vá para trás um pouco. Por quê? Você está pensando em virá-la? Sim. Me deixe fazer isso. Eu sei que você é forte e tudo. Mas virar uma panela de água fervente com nada além de uma espada, provavelmente é perigoso, não é? Ela estava certa. Sung Jin deu um passo para o lado para deixá-la ter uma visão clara da panela. A única questão era: se sua flecha tinha poder de penetração para perfurar através da panela. Mas quando ela puxou seu arco, ela falou: Força dos gigantes! Por um breve momento, seu anel de pérola iluminou brilhantemente. Ah! Era o anel que ela tinha recebido como recompensa da raid. Ela já deve ter verificado os atributos do anel e o equipado. Isso lembrou Sung Jin do Camon Anel dos Gêmeos Siameses, em seu bolso. Eu sequer verifiquei o que eu consegui. Acho que eu poderia verificá-lo juntamente com a peça oculta da recompensa. Sung Jin decidiu entrar na alegria de verificar o seu equipamento um pouco mais tarde. Ping! A flecha que ela atirou voou para a panela.
fazendo um barulho muito mais ameaçador do que nunca. Em um ataque, a flecha atravessou a panela. A água jorrou do buraco que tinha perfurado a panela. Ela olhou para seu anel e disse: "É bastante útil. Embora o bônus de X2 na força só tenha uma duração de 3 segundos. Então eu não posso usá-lo mais de uma vez." Ele balançou a cabeça ao seu comentário. Sua chuva de flechas era uma grande habilidade AoE adequada para vários inimigos. E agora ela tinha obtido um potente disparo letal que ela poderia usar para os bosses. Os dois olharam para a panela por um tempo. Mas não havia nada dentro. A operadora permaneceu quieta. "O que está acontecendo?" Sung Jin estava confuso por um momento. "Eu entendi mal os versos." Ou seus pensamentos foram interrompidos. "Que? Aquela coisa não é suspeita." Seren disse, chamando sua atenção. Ao lado da panela havia um grande cadáver de Ettin. E uma pequena tenda construída na direita que ia até a parede do penhasco. Sung Jin caminhou até ele. A primeira coisa que notou foi o Ettin. Ele não se lembrava de matá-lo. Mas as feridas nele sugeriram que era ele que tinha o matado. "Eu acho que eu corri sem pensar em quantos matava." Passando pelo cadáver, ele entrou na tenda. Dentro da tenda, ele não notou nada estranho. Exceto, há uma parede na parte de trás da tenda. Por quê? Achando extremamente suspeito, ele se aproximou da parede. Após uma inspeção mais próxima, ele encontrou um lugar onde a parede estava ligeiramente separada do tecido da tenda. Havia um espaço vazio além. Nenhuma luz surgiu de dentro. E uma ligeira brisa soprou para fora da abertura. Em torno dela, enchendo o espaço, estava uma grande pilha de animais dissecados e carne. Este é o frigorífico dos gigantes. Mas então, o que? Espere. Um humano. Por favor. Me salve. Ele pode ouvir uma voz do outro lado. Sung Jin procurou entre a abertura. Viu ali, no escuro, um meio rato meio humano pendurado pelos pés de cabeça para baixo. O cubo alegremente fez seu anúncio. "Parabéns! Você encontrou. Comerciante oculto, comerciante ambulante Rufan." Sung Jin olhou para o homem-rato pendurado no teto. "Outro demi-humano. São todos os comerciantes assim." Mesmo o comerciante ambulante Endel era um demi-humano. Meio homem. Meio lobo. Sung Jin aproximou-se do homem-rato. O homem-rato gritou para ele enquanto amarrado no teto. "Ei! Humano! Me ajude! Se você me dar uma mão, eu vou fazer com que vale a pena." Seren entrou na caverna por trás. "Uau! Eu não sabia que havia um lugar aqui." O homem-rato também gritou com Seren. "Ei! Garota humana! Me ajude! O que há com ele?" Antes de Sung Jin ter uma chance de responder à sua pergunta, o homem-rato interrompeu gritando. "Eu disse para me ajudar." Sung Jin usou as mãos para tapar os ouvidos. "Eu entendi. Eu entendi. Por favor, pare. Pare com isso." Ele olhou para Seren. "Seren. Por favor. Jogue-o para baixo. Eu vou pegá-lo." "Está bem." Ela imediatamente soltou uma flecha.
Ping! A corda que o prendia foi cortada com um estalo e Sung Jin facilmente pegou o homem-rato que estava caindo. Ugh! Por uma razão ou outra. O mau cheiro no homem-rato era terrível. Sung Jin imediatamente soltou o homem-rato. Os gigantes realmente planejavam comer essa coisa. O homem-rato finalmente se levantou e fez uma pausa. Aia! Eu pensei que eu ia morrer. Vocês têm os meus agradecimentos. Humanos! O homem-rato sorriu para eles, expondo seus dentes amarelos. Sung Jin não sentiu nenhum desejo de se tornar amigável com ele. Ignorando toda a conversa, ele perguntou: Então, como é que você vai fazer valer a pena o nosso tempo? O homem-rato mostrou um sorriso curioso e respondeu: Ah! Isso! Eu não posso fazer isso agora. No futuro. Sung Jin ergueu as sobrancelhas. O que? O homem-rato não entendeu o humor e continuou enquanto balançando a cabeça. Eu disse que vai fazer valer a pena. Eu nunca disse que seria agora. Voz. Sung Jin desembainhou a lua espectral e colocou-a contra o pescoço do homem-rato. Então, você vai voltar atrás em sua palavra. Não é? Uma vez que ele viu a lâmina desembainhada pressionada contra o seu pescoço, seu comportamento mudou instantaneamente. Não. Quero dizer, ouça. Sung Jin esperou pacientemente para ele continuar. Ele era o comerciante oculto, depois de tudo. Ele deve ter algo especial com ele. Meu tesouro, eu o escondi antes de ser capturado. Eu tenho que ir encontrá-lo primeiro. Sung Jin respondeu-lhe francamente. Diga-me onde é então. E eu vou encontrá-lo eu mesmo. O tesouro está escondido além da fronteira. Você sabe disso. Certo. Você vai morrer se você deixar a fronteira por mais de 10 segundos. Badabun. Sung Jin considerou suas palavras. As palavras do comerciante não tinham credibilidade. Mas não havia maneira de refutá-las também. Havia. Por vezes. Os comerciantes que valorizavam seus bens sobre suas próprias vidas. Aqueles que nunca iriam dizer um segredo. Não importa o custo. O que eu devo fazer? Sung Jin continuou a segurar a lua espectral contra a cabeça e pensou em suas opções. Foi então que o homem-rato mudou de ideia. Em vez disso. Deixe-me. Deixe-me dar-lhe algo que eu tenho comigo. Sung Jin usou a espada para levantar o queixo do homem-rato e perguntou. O que é isso exatamente? Se fosse algo comum. Ele planejou não aceitar. Mas ele não esperou que o Hufan dissesse o seguinte. Bolsa misteriosa do mercante ambulante. O que? Sung Jin ficou chocado. Era o mesmo item que deu a Histórias Antigas do Oriente parte 1 para Sung Jin. O homem-rato Hufan tirou uma bolsa de seu colete e entregou-a a Sung Jin. Aqui. Não a perca. E deixe-me ir. Eu não quero perder mais um segundo até que eu encontre meu esconderijo. Sung Jin rapidamente pegou a bolsa e pediu à operadora. Operadora. Explicação. Rápido. A operadora rapidamente trouxe a tela de informações ao seu pedido. Bolsa misteriosa. Estoque secreto do mercador ambulante. Tesouro heróico. Habilidade única roleta, quarta. Roleta, quarta, recebe um material de artesanato da classe lendária. Bolsa desaparece após o uso.
É definitivamente o mesmo item que o anterior. Isso é totalmente aceitável. Sung Jin colocou de volta a lua espectral em sua bainha. Agora livre da ameaça de violência. O homem-rato enfiou a mão no bolso, e tirou outra bolsa e jogou-a para Seren também. Muito obrigado também. Moça bonita. Ele piscou para ela. Sung Jin não pode ver seu rosto. Mas ele não podia imaginá-la parecendo muito feliz. Eu resolvi minha dívida com vocês. Humanos. O homem-rato caiu sobre as quatro patas e correu rapidamente para uma saída no outro lado da caverna. Uma saída muito pequena para um humano para passar. E eu não sou um mentiroso. Vou vê-lo novamente em uma raid futura. Se você for capaz. Se você for capaz. Provavelmente quis dizer, você provavelmente vai morrer e por isso não iremos nos ver de novo. Não era exatamente uma despedida positiva. Uma vez que o comerciante oculto Rufan saiu, Sung Jin deu uma olhada na bolsa. Se Histórias Antigas do Oriente parte 2 ou 3 sai daqui. Roleta. Seren estava olhando para a tela e para a bolsa também. Foi provavelmente a primeira vez que viu esse tipo de item. Esse é um item extremamente bom. Ele dá um material de artesanato lendário. Oh! Bem. Não há acumulação de pontos para mais tarde, então eu vou primeiro. Por favor. Vá em frente. Sung Jin respirou profundamente para se preparar e... Em seguida. Gritou. Roleta. A fita amarrando a bolsa soltou automaticamente e o que tinha dentro se revelou. Embora ele não tenha nenhuma religião, ele ainda orou. Por favor. A aparência do tesouro era um livro. Sung Jin pegou-o rapidamente para checar seu título. Agora. Desde que não fosse a parte 1. Ele sairia ganhando. Contudo. Histórias Antigas do Oriente Médio Parte 2. Material de artesanato, lendário. Abrange as histórias antigas do Oriente Médio. Uma vez que as partes 1, 2 e 3 forem reunidas, ele pode ser fundido em um volume completo. Oriente Médio. Era uma linha inteiramente errada de livros. Com o custo de material de 5.000 moedas por livro. Um item que você só poderia equipar um de cada vez. Não havia nenhuma razão ou necessidade de criar vários livros desse tipo. Merda. Sung Jin massageou a testa, chafurdando em pesar. Mas então... Roleta. Seren também usou sua roleta. Uma vez que a bolsa revelou o que tinha dentro. O item que apareceu foi... outro livro. Seren levantou a item. Operadora. O que é esse item? A operadora abriu uma tela de informações para ela. E nela exibiu o item que Sung Jin estava querendo. Histórias Antigas do Oriente Parte 2. Sung Jin ficou tão animado que imediatamente agarrou seu braço. Vá! Seren se assustou. Um pouco surpresa. Ela nunca tinha visto que reagir a qualquer coisa antes assim. Por quê? Isso é uma coisa boa. Sung Jin segurou suas mãos e disse. Senhorita Seren. Por favor. Vamos negociar esses 2 livros. Perdão. As bochechas de Seren ficaram ligeiramente rosadas. Oh. Certo. Percebendo a mudança em seu comportamento, Sung Jin continuou depois de soltar as mãos dele.
Esse livro é um dos materiais necessários para completar um item único. Um conjunto antigo. Esse conjunto concede um enorme poder. Seren entendeu rapidamente. Sim. E então? Eu já tenho Histórias Antigas do Oriente Parte 1. Então, eu preciso da parte 2 da mesma série. Seren assentiu. Tá bom. Então, vou apenas lhe dar isso. Como agradecimento por me proteger nesta raid. Ah. Espere. Isso é. Sung Jin hesitou. Mas dentro de momentos. Ele fez a sua decisão. Apenas uma pessoa poderia possuir um único livro de cada vez. Claro. Se ele aceitasse o livro agora e o vendesse no mercado negro depois, ele poderia conseguir 501 moedas. Mas era muito ineficiente fazer isso. A troca foi o curso de ação certo. Especialmente se ela tinha o potencial para se tornar uma das últimas companheiras até o fim dos 5 finais. Então Sung Jin disse a ela: Não. Devemos negociar esses. Meu Histórias Antigas do Oriente Médio Parte 2, pelo seu Histórias Antigas do Oriente Parte 2. Eu sugiro que você recolha todas as 3 partes do Histórias Antigas do Oriente Médio, e faça o livro completo. Se você conseguir fazer isso, ele deve ser suficiente para mantê-la viva durante pelo menos vários capítulos. A operadora deu um anúncio. Voltando para o mercado negro em 10 minutos. O tempo estava se esgotando. Seren assentiu. Eu entendo que Sung Jin e Seren colocaram seus cubos em conjunto para o negócio. Uma vez que foi feito, Sung Jin tinha finalmente obtido a parte 2 do livro que ele queria. Agora tudo o que tenho a fazer é comprar a parte final na livraria. Enquanto Sung Jin estava pensando assim, Seren deu uma olhada em seu novo item. Lojas antigas. Sung Jin decidiu perguntar. Senhorita Seren, quantas moedas negras você tem agora? Moedas negras. Incluindo o que eu consegui a partir desta raid. Por volta de 5.000. Ela não gastou muito. Com exceção de seu arco. Ela provavelmente não gastou suas moedas em outros lugares. Sung Jin disse a ela. Quando você voltar para o mercado negro. Desta vez. Por favor. Vá para a livraria gourmet. Pergunte sobre o livro, e se você for capaz, faça o item completo. Seren assentiu. Sung Jin continuou. E, eu não sei o nome. Mas por favor. Visite a loja de máscaras gerenciada por uma comerciante guaxinim. Tá bom. Ok. Uma vez que Sung Jin terminou, ele colocou o livro material para o cubo. Não muito tempo depois, a operadora anunciou. Vocês vão voltar para o mercado negro em 1 minuto. Seren, que manteve o silêncio até agora, perguntou a Sung Jin. Que nós seremos capazes de nos ver outra vez? Sung Jin respondeu. Raids são projetadas de tal forma que os sobreviventes acabarão por se encontrarem novamente. E como você pode dizer? Eu sou muito forte. Eu vou sobreviver até o fim. Então, se você conseguir se manter segura e sobreviver capítulo por capítulo, acabará por sermos capazes de nos encontrar novamente. Eu prometo. Em suas palavras. Seren assentiu bravamente. Antes de nos separar, você pode por favor me dizer seu nome real? Sung Jin hesitou.
Vocês vão voltar para o mercado negro em 10 segundos. 10. Depois a contagem regressiva da operadora começou. Sung Jin disse a ela: se nos encontrarmos outra vez, eu prometo que vou dizer-lhe o meu nome real. 9. 8. 7. Seren assentiu. Impotente. Ok. É uma promessa. 6. 5. 4. Sung Jin não poderia deixar de dizer-lhe mais uma vez por sua preocupação por ela. Loja de máscaras. Livraria. Você entendeu? Seren assentiu. Ela era inteligente. Ela não iria esquecer. 3. 2. 1. Nos últimos momentos, ela disse-lhe adeus. Vamos nos encontrar de novo. Que? Sung Jin queria responder a ela. Mas. 0. A contagem regressiva terminou. E os caçadores foram teletransportados para longe do desfiladeiro.